Que alegria poder conectar novamente com você no dia de hoje. Seja bem-vindo nesse nosso espaço virtual. Que estejamos todos sob a proteção de nosso Senhor Jesus. E para a continuidade do estudo do livro Luz do Mundo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de autoria espiritual de Amélia Rodrigues, vamos falar sobre o tema do capítulo 17, Semeadores Galileus. Vale lembrar, já para começarmos a nossa rápida conversa, que apesar de ter nascido em Belém da Judéia, Jesus era chamado de Galileu, pois viveu a maior parte da sua vida nessa região ao norte da Palestina antiga, por quase 30 anos. Os galileus não eram propriamente judeus ortodoxos, eram judeus da periferia, judeus da província, como dizem os estudiosos, porque o centro religioso ortodoxo ou farisaico estava em Jerusalém, na Judéia. A região onde Jesus cresceu, conhecida como Galileia ou Baixa Galileia, era uma região muito desenvolvida para a época, com um comércio ativo proveniente da pesca e da agricultura. Com exceção de Judas Iscariotes, os demais apóstolos eram naturais da província da Galileia, e as cidades e aldeias daquela região serviram como primeiro campo de missão destes mesmos apóstolos. Para além da geografia, portanto, a Galileia tem um significado espiritual profundo que reflete o caráter do Cristo e seu chamado à humanidade. Uma pergunta aqui. O que fez Jesus nos dias em que permaneceu na Terra? Bom, nós nesse estudo, nós temos perseverado em pesquisar e aprofundar conhecimentos no Novo Testamento. As aparições de Jesus, com o corpo ressurreto, durante os 40 dias, desde a sua ressurreição até o dia de sua ascensão ao céu, é objeto de muitos pesquisadores, dentro da ciência, dentro dos estudos religiosos, naturalmente. Esse tempo foi fundamental para fortalecer a fé dos discípulos e prepará-los para a grande missão de anunciar o Evangelho. Vamos relembrar que Jesus, após a Páscoa, ele ressurgiu, reapareceu, num período de 40 dias, a várias pessoas e aos seus apóstolos. Amélia Rodrigues, ela faz alusão no capítulo 17 a uma destas aparições e intitula aquele capítulo pelo nome de Semeadores Galileus. Vamos ver por quê. Dependendo de como algumas passagens são entendidas, a Bíblia registra de 9 a 14 aparições de Jesus. Ele apareceu para várias pessoas em diferentes momentos, deixando muito claro que estava vivo. Algumas dessas aparições incluem, vamos dividir aqui em 2 grupos: as aparições pós-ressurreição e as aparições pós-ascensão.
Vamos aqui nominar, pontuar as aparições pós-ressurreição, segundo os relatos dos evangelhos e os estudos que se seguem desde aquela época até os nossos dias atuais, pelos pesquisadores, pelos religiosos, pelos cientistas, né? Jesus apareceu a Maria Madalena, perto de seu túmulo vazio, no dia de sua ressurreição. Apareceu ao grupo de mulheres que retornaram ao seu túmulo vazio mais tarde, naquela mesma manhã de domingo. Apareceu a Simão Pedro no dia de sua ressurreição. A 2 discípulos na estrada para Emaús, a um grupo de discípulos que estavam escondidos em Jerusalém no final do dia em que ele ressuscitou dos mortos, aos discípulos 8 dias depois na Galileia, e nesta aparição Tomé estava presente, a 7 discípulos na costa da Galileia, onde ele restaurou o apóstolo Pedro. Apareceu na Galileia, onde comissionou seus discípulos a fazer mais discípulos em todas as nações. Jesus apareceu a mais de 500 seguidores de uma só vez. Apareceu a Tiago, seu meio-irmão, e aos seus discípulos para irem pregar o Evangelho a toda a criação, e declarou as consequências do Evangelho. Jesus contou aos seus discípulos como as Escrituras predisseram a necessidade de sua morte e ressurreição, e os informou que eles testificariam essas coisas com o poder do Espírito Santo. Jesus reúne seus seguidores e ordena que não saiam de Jerusalém até que recebam o Espírito Santo. E aqui vale uma recordação também de outra obra de Amélia Rodrigues acerca da festa de Pentecostes, um evento mediúnico de grandes proporções. E Jesus pede que eles não saiam de Jerusalém antes deste evento. Jesus ascende ao céu. Num segundo momento, temos aqui aparições de Jesus pós a ascensão. Ele aparece a Estevão enquanto ele estava sendo martirizado, a Paulo de Tarso, na estrada para Damasco, a Ananias, ordenando-lhe que recebesse Saulo, a Paulo, e o ensinou na Arábia por 3 anos, a Paulo, novamente, em uma visão do céu, provavelmente antes de sua primeira viagem missionária, onde o Senhor lhe disse: minha graça te basta. Apareceu a Paulo também em Corinto, e a ele, Paulo, enquanto o mesmo orava em um templo em Jerusalém. Também aparece a Paulo em uma prisão de Jerusalém e a João na ilha de Patmos. O apóstolo Paulo, assim como Mateus, Lucas, Marcos, eles fazem registros preciosos de atos apostólicos e também de momentos convividos com o Mestre. Mas Paulo, em especial, também registrou que Jesus apareceu ressurreto a mais de 500 discípulos.
Essa foi a maior e talvez a mais importante aparição de Jesus, pois foi cumprimento de sua promessa antes da crucificação e logo depois de sua ressurreição, que ele iria se reencontrar com os seus discípulos na Galileia. Vamos recordar que Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, cerca de 300 quilômetros de distância da região da Galileia. E ele pede aos apóstolos que sigam para a Galileia após a sua morte. E daí esse registro de aparição junto a mais de 500 pessoas num monte da região da Galileia. Mas a nossa poetisa dos evangelhos, a senhora Amélia Rodrigues, nesse capítulo que estamos trazendo, ela faz menção em notas espirituais ao Evangelho de Mateus e faz a narrativa suave, poética dessa aparição. E eu peço aqui permissão para a leitura de alguns poucos e muito importantes trechos desse capítulo. Diz Amélia Rodrigues: aqueles eram sítios muito amados. Buscara-os repetidamente para fruir a ternura do povo simples, acostumado ao palio da esperança e sonhador ante as perspectivas de felicidade. Não se habituaram sequer aos insucessos cruéis, não despertaram ainda do torpor punitivo, angustiante, e novas, desconcertantes notícias inundavam os corações. Ressurreição. Proclamava-se de boca a ouvido como se temessem represálias das autoridades ou se receassem as improcedências do acontecimento. Na sepultura vazia, no cenáculo, na estrada, na praia, ao lado dos amores e junto aos desconhecidos, ele se apresentou. Participou de quefazeres e jornadeou em conversação amiga. Voltaram à Galileia, aos labores habituais, e o canto das redes nas águas piscosas recordava ainda mais a ausência. Reuniram-se no ácume do outeiro sem qualquer delineamento anterior. Tinha-se a impressão de que desconhecida força arrastara-os até ali. Refreando as emoções que o embargavam, João ergueu-se em destaque e, imprimindo à voz juvenil canora entonação, sumariou aqueles dias transatos, reportando-se às visões do retorno dele. Numa pausa para melhor reflexão, o discípulo silenciou e todos os peitos, agora opressos, respiraram com dificuldade. Ao lado, um pouco mais acima do solo atapetado pela relva, de costas para o disco solar, em sangue e ouro, o amigo apareceu, nimbado de incomparável beleza. As lágrimas saltaram dos olhos desmesuradamente abertos. Os lábios da multidão se entreabriram mudos pela inusitada emoção. Sim, era Jesus. As vestes pareciam flutuar incendiadas. O rosto adornado pela basta cabeleira, flutuando no ar carreado, era do amado, conquanto mais belo, mais diáfano. E este momento, esta parte final
do capítulo requer muito sentimento e atenção das nossas partes. Diz Jesus: Eis-me que estou entre vós, paz seja convosco. Agora ao vosso lado outra vez, e logo mais com meu Pai. Nunca, porém, me apartarei de vós, nem vos deixarei. Amai-vos sempre, eu vos peço. Seja o vosso sinal o amor. Só o amor liberta o homem. Por muito amardes, sereis perdoados, amados, felizes. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los para subirdes aos céus. Amados, todo aquele que desce para ajudar, eleva-se ajudado pelo auxílio dispensado. Por enquanto, não sereis compreendidos nem amados. Ao contrário, sereis odiados e perseguidos. Vossos suores, lágrimas e sangue lavarão vossas culpas e prepararão vosso amanhã. Sereis tidos por endemoniados e loucos, ultrajados nos mais caros anseios e esperanças por minha causa. Lembrai-vos de mim, recordai, eu venci o mundo. Tudo passa, menos o amor. Na hora aziaga e nobre do testemunho, dizei: isto também passa, e alegrai-vos. Ide, semeadores, e não temais. Não vos enganeis, porfiai, mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós. Prossegui. Estarei convosco até o fim dos séculos. Agora, ide, pregai e vivei o amor. Eu me vou, mas ficarei convosco. Amélia Rodrigues finaliza narrando. Lentamente, viram-no ascender e perder-se no infinito das constelações, como se fora uma gema a mais, fulgindo no seu rastro luminoso, que ficara como ponte de luz da terra na direção do céu. Ora, é certo que Mateus, o apóstolo, dá provas extensas de que Jesus era, de fato, o tão esperado Messias judeu. Antes de sua crucificação, Jesus capacitou os 12 discípulos com habilidades miraculosas e os comissionou a proclamar o reino dos céus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse estritamente a eles para não irem às cidades gentias ou samaritanas. Mateus detalha as instruções de Jesus para essa missão, às vezes chamada de a pequena comissão, por estar composta por poucos apóstolos. Mas, após a ressurreição de Jesus, tem os relatos nos falado que ele, Jesus, apareceu repetidamente aos discípulos e com isso fortaleceu-lhes a fé. Explicou as Escrituras e revelou como as profecias se cumpriram nele.
deu-lhes a grande comissão, ordenando que pregassem o Evangelho a todas as nações. Esta grande comissão, vamos aí retornar à aparição para mais de 500 pessoas em um monte na cidade da Galileia, na região da Galileia. Prometeu também o envio do Espírito Santo para capacitá-los. Novamente, vamos fazer gancho à festa de Pentecostes. A pequena comissão foi relativamente breve e sua abrangência foi limitada a Israel. A grande comissão perdurará até o fim dos tempos e se expandirá a todas as nações. A autora espiritual encerra o seu poético texto mencionando que no imenso silêncio todos desceram o monte da Galileia, bordado de luendros e ciprestes, e refugiaram-se nas roupas da humanidade dos tempos, desde então até hoje, nos dias do Consolador. Aqueles que o ouviram e seguirão, marchando fiéis até amanhã, na direção da era da paz e da felicidade por ele prometida. E assim, Senhor Jesus, aqui, refugiados nas roupas dessa mísera humanidade, continuamos nós rogando pela proteção divina, enquanto aguardamos esperançosos pela chegada da consoladora era da paz e da felicidade. Não esqueçamos, tudo passa, menos o amor, porque nos socorre com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor Jesus. Um grande abraço, votos de muita alegria sempre, muita coragem, muita esperança. Minha gratidão a todos os amigos dessa abençoada instituição que abriga e nos acolhe dentro desses projetos de estudo, desses luminares autores espirituais e abnegados médiuns, vestidos com roupas da humanidade. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua companhia. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro,
as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.